Mago e Lebrum, médicos do céu, médicos da terra. Terceira parte, os enfermos. A doença é uma disfunção, um desequilíbrio, uma falta de harmonia. Eu acho que todas as doenças, ou quase todas, ou quase todos nascem no corpo etéreo ou no astral, mas algumas podem surgir da alma ou do corpo espiritual. O corpo físico é o veículo, o suporte de outros corpos. No caso de um conflito, as energias são bloqueadas e pode levar a doenças físicas. Muitas vezes vi pessoas saudáveis e aparentemente em boas condições serem fulminadas por um grande aborrecimento, incapaz de dominar o choque. Uma doença grave vem em seguida. Boa tarde, amigos de Grenoble. Me telefonaram pedindo para ir vê-los imediatamente por uma razão muito séria. A delegacia, a caçula Joceline, de 16 anos, havia sido levada à delegacia de polícia. Ela foi surpreendida enquanto roubava uma loja e estava completamente drogada. Os pais descobriram estupefatos. O que sequer suspeitava. Joceline, uma criança brilhante, faltava à escola há alguns meses. É verdade que os enganava e despistava, mas eles estavam longe de imaginar que ela se drogava. Ao partirmos frente ao desmoronamento deste homem que adorava seus filhos, eu disse a Daniel: Lucien está tão chocado que receio que ele dificilmente se restabelecerá. 6 meses mais tarde, ele foi atingido por um câncer fulminante e após 18 meses foi enterrado. Um outro exemplo, um pouco diferente no modo mais não no fundamento, ilustrará o meu propósito. Juliette, casada, feliz, parte com amigos para a Inglaterra em uma excursão. O marido aproveita da situação para lhe telefonar dizendo que ela fique onde está se quiser e que ele está partindo para refazer a sua vida com outra mulher. Juliette não suspeitou de nada. O choque foi tão grande que ela ficou atônita na hora. Vários médicos consultados disseram que nada podia fazer por ela. Portanto, depois de 3 sessões de magnetismo, ela recuperou a voz. É claro que nas afecções psicossomáticas o curandeiro tem mais privilégios e ação. Pouco tempo depois, Juliette recebeu uma carta anônima dizendo que sua recente bronquite era um câncer, que ela ia morrer. Aos 45 anos de idade, ela não tinha mais vontade de viver, havia perdido toda a fé e toda a esperança. Nesses 2 exemplos, a repercussão do choque moral foi irreversível. Isso acontece com seres muito sensíveis e insuficientemente armados contra provações. O choque cria um bloqueio energético tamanho que o corpo físico é atingido, as vibrações diminuem. Então, a necessidade de que o tratamento, qualquer que seja, restabeleça a frequência normal das vibrações para que este bloqueio desapareça. Penso que existem 2 tipos de magnetismo, o físico e o espiritual. O magnetismo físico é utilizado na cura espiritual sem ser o essencial. Os fenômenos magnéticos são fenômenos vibratórios. Desde a época de Mesmer, que acreditava no magnetismo, um fluido universal que impregna o homem sem ser produzido, foram feitas descobertas. O magnetismo emitido pelo ser humano foi confirmado. Os magnetizadores utilizando-no para ajudar a aliviar e às vezes curar um enfermo. A ordem dos médicos não o reconhece. Todo ser humano possui um pouco de magnetismo, pois todos podem cantar e dançar sem necessariamente serem profissionais. O gesto da mãe que coloca sua mãe sobre a fronte do filho doente nada mais é do que um apelo ao magnetismo. Às vezes há pessoas que aliviam uma dor de dentes, uma enxaqueca ou qualquer outra dor, já pensam que podem curar os doentes. Infelizmente isso não é o suficiente para chamar-se de curandeiro. Para se chamar de curandeiro, frequentemente esta pretensão leva a uma catástrofe. Durante os meus 12 anos de iniciação, Mami, meu primeiro guia, com a ajuda dos médicos do além, me ensinou a canalizar certas fontes de energia, eliminar os fenômenos perturbadores para restabelecer as frequências interrompidas. O magnetismo porém tem seu limite. Um doente deve sempre seguir paralelamente o tratamento médico. Não pode haver divergências entre o médico assistente e o curandeiro a respeito de um doente que deseja receber esta ajuda suplementar para estimular as próprias defesas e ajudar o doente a aproveitar melhor o tratamento. O magnetismo representa uma contribuição inegável. Centenas de vezes tenho visto um tratamento médico inoperante agir. Como por milagre, desde que o doente complete com algumas sessões de magnetismo. Portanto, esta palavra designa a propriedade radioativa do indivíduo. O magnetismo equilibrado, tônico, regulariza e estimula as funções orgânicas.
acelera as reações, as harmoniza. Ele dá ao doente novas forças. Muitas vezes ele reconforta e chega a reconstruir os fenômenos vibratórios tão necessários à cura. Frequentemente comparam o raio magnético com o raio de sol. Enquanto um banha um homem com energias, o outro dá vida às flores, às árvores, toda a criação. O tratamento médico age sobre o físico, magnetiza sobre o psicossomático. O doente é cuidado corpo e alma. Esse mesmo magnetismo, acompanhado pela força da oração e pelo pensamento praticado em grupo, torna-se força de cura espiritual. Cada indivíduo presente emite vibrações. São estas últimas que, captadas pelos médicos do céu, estão presentes, transcendentes, projetadas sobre o doente como um enérgico maná celestial. Tudo é vibração, dizia Hermes. Quanto mais rápidas e etéreas essas vibrações, tanto mais eficientes elas são. Este método de cura já foi conhecido na antiguidade. Em todas as religiões vemos a cura feita pela oração. Jesus, que curava em nome do Pai, usando as suas mãos, foi o maior curandeiro espiritual de todos os tempos. No caso do magnetismo espiritual, o magnetizador não é nada mais que um instrumento através do qual passa a corrente. Ele deve ser tão neutro quanto possível, está à disposição das forças divinas que nos cercam e ajudam. Ele é um posto receptor emissor. Vindo a nós, o doente já deu o primeiro passo. Rapidamente ele entende que deve participar na condição de não se submeter passivamente. Ele fica impressionado pelo efeito do volume de nosso grupo. Por exemplo, adquire maior confiança. Ele sente e vê pessoas rezando por ele, que estão lá somente por sua causa, gratuitamente, com toda a generosidade. Finalmente ele não está sozinho, encontra a esperança e começa a rezar conosco. Ele se associa ativamente à sua cura. Qualquer que seja o resultado do tratamento e que não nos pertence, sempre conseguimos substituir a revolta pela paz, a angústia pela aceitação. E se a aprovação deve ser acareada, a reação perante ele é completamente diferente quando o conhecimento e o amor são compartilhados. Gostaria de ver em cada cidade ou aldeia um grupo de preces aos doentes. A extensão do discurso não é importante. O importante é o choque eficiente e positivo. É que a força oração junto à força amor possam trazer a cura da alma, que por sua vez curará o corpo. Nós todos juntos praticamos isso em Grenoble. Uma operação no corpo astral pode ser classificada dentro do quadro da cura espiritual. Para melhor compreender, devemos saber que possuímos vários corpos. Se eu aprendi bem as aulas dos médicos do além, existe um corpo físico e o corpo etéreo. Esse último constitui o envelope do corpo espiritual. Mas quando traz energia e vitalidade ao corpo físico, esse corpo é feito com um tecido de energias, de raios de luz. De certa forma, o corpo etéreo é também um corpo físico, ainda que a matéria seja por demais sutil para ser visto por nossos olhos. Mas pense que é exatamente este corpo que nos vemos em certas aparições. O terapeuta, que é magnetizador, agirá à altura dos centros energéticos na operação do corpo etéreo. Daniel, em transe, muda completamente de personagem, até de aspecto. Às vezes eu tenho à minha frente um cirurgião trabalhando numa sala de operações. Todavia isso acontece alguns centímetros acima do corpo físico que não é tocado. Esta é uma técnica completamente diferente, uma sessão de magnetismo, onde há os toques das mãos. Tem a impressão que as mãos ficam mergulhadas dentro do corpo etéreo. Estas intervenções devem ser preparadas de antemão. Uma importante matéria-prima necessária aos médicos do céu, tal como os instrumentos indispensáveis, orações, meditações, etc. As condições climáticas também devem permitir a intervenção. Nosso estado físico também da mesma forma. Em casos semelhantes, nós dependemos de uma grande quantidade de energia, sobretudo Daniel. Às vezes eu tenho visto antes do ataque, dependendo da gravidade do caso, ele precisa, depois de vários dias para recuperar as forças. Devo, porém, dizer que as transferências são para ele ainda mais extenuantes. Havia em nosso grupo uma menininha com uma certa anomalia nos olhos. O especialista avisou aos pais que ela ficaria cega. Era impossível cuidar desta anomalia por meio do magnetismo. O guia espiritual, nos diz: é muito triste, tentaremos uma operação espiritual. Aguardamos durante meses pela luz verde. A mãe tinha que segurar seu bebê despido sobre seu peito, rezando piamente. Um grande cansaço a deixou prostrado e sentimos que estávamos tirando muita energia dela. Hoje, Cecília tem 9 anos, usa óculos escuros, tem alguns problemas com a visão, mas vai à escola normalmente. É uma escola comum. Um dia a vi correr atrás de uma formiga. A mais extraordinária operação psíquica testemunhei foi a de Lúcia. Essa jovem mamãe teve grave
graves problemas de saúde depois de uma cesariana, febre alta e persistente durante 3 semanas, bem como um abscesso no rim. Ela sofria muito. O médico em Lyon autorizou sua transferência, sabendo que tínhamos médicos ao nosso redor e que isso seria melhor para sua moral. Uma radiografia no rim é feita e o cirurgião em Grenoble decide operar, tirar o rim, fonte da infecção. Acontece, porém, algo excessivamente raro. Eti, o guia espiritual, se opõe à cirurgia, dizendo que, visto o péssimo estado de saúde, grande fraqueza e pressão muito baixa, a operação seria perigosa. Ela prefere uma intervenção psi. Lá em cima não existe tempo e nós esperamos, angustiados, preparando diariamente sessões de magnetismo. Ao mesmo tempo, esta jovem mulher estava sendo vigiada pelos nossos amigos médicos. Finalmente chegou o grande dia. Ainda vejo Lucy toda dobrada pelas dores, subindo com dificuldade sobre a mesa das operações e, meia hora mais tarde, descendo reta como um poste. Ela perdera todo apetite. No dia seguinte, pergunto como fazia diariamente, o que ela gostaria de almoçar. Amolada, ela responde: coelho com legumes e sorvete de limão. Daniel fez a volta em Grenoble para encontrar os cogumelos, que eram raros naquela época do ano. Quando Lucília viu seu prato chegando com o coelho e os cogumelos e o sorvete de limão, ela ficou tão pasma que comeu tudo. Muitos anos se passaram desde aquele dia. Lucy nunca mais ficou doente, acabou conservando seus 2 rins dentre os médicos do céu que vieram me ajudar com os cuidados espirituais, tratando das doenças psicossomáticas, tal como a asma e a eczema. Apareceu um dia o Dr. Laennec. Ele explicou que algumas doenças de pele nos bebês, aparentemente difíceis de curar, eram de origem kármica. Neste caso, a lesão no corpo etéreo que projeta a mesma sobre o corpo físico. É também a história de Júlia, de 3 meses, que sofria de uma grave eczema. Dos tratamentos clássicos não resultaram em nada. A criança berrava durante a noite toda. Colocando a minha mão, sobre ela, recebi um aviso, era uma lesão do corpo etéreo. Expliquei à minha filha Françoise, que estava me ajudando, que este bebê deveria ter morrido brutalmente em sua vida anterior. Às vezes, para poder curar uma doença semelhante, o doente deve ser encaminhado a um dermatologista que cuidará da pele e, paralelamente, praticará o magnetismo. Este último tratará a energia necessária a curar a cura do corpo sutil, magnetizado até a altura do plexo solar. Ouvindo essas palavras, os pais, muito abalados, começaram a chorar. Eles compreenderam as minhas palavras muito bem. Pouco antes do parto, a mulher teve uma visão. Estava dando à luz uma outra vida. Homens a espartejavam, tiravam dela o bebê a golpe de faca e em seguida a matavam. Ela foi longamente perseguida por esta visão e acreditava na reencarnação. Ademais, Júlia tinha 2 grandes manchas sobre o plexo solar. Quando os seres têm um certo conhecimento, é mais fácil cuidar de um doente, pois a corrente passa mais rápido. A participação do doente ou da família facilita a tarefa do médico do céu, sobretudo quando se trata de um bebê. Muitas vezes levamos amigos doentes à nossa casa para descansar. Eles participaram de nossa vida familiar, acabaram recuperando o equilíbrio frequentemente, comprometido nesta espécie de colmeia alegre em que vivíamos. Eles viam tantos exemplos felizes ajudavam quando podiam sem perceber. Às vezes eles não se davam conta de que, uma vez entrando no ritmo, eles não tinham mais tempo para se lamentar de suas próprias desgraças. Na impossibilidade de pagar uma pensão, eles participavam das despesas, moravam longe e não podiam se permitir ao luxo de um hotel. Às vezes acolhíamos os amigos dos nossos amigos. Para eles, nossa maneira de viver era uma espécie de eletrochoque moral. Falávamos de nosso trabalho, de nossos contatos espirituais. Muitos deles, com a cura, descobriram a fé. Uma noite chegou em casa um jovem que estava sem fôlego. Tocou a campainha, entrou e disse: onde está a magnetizadora? Perguntou. Gostaria muito de ver a cara que ela tem. Respondi zombando: sou eu. Ficou estupefato. Naquele tempo eu era jovem, cabelos longos e certamente não deveria estar respondendo aos critérios que ele tinha forjado a respeito de uma magnetizadora. Colete, a esposa dele, estava num estado lamentável, depressivo, coberto por eczemas, furúnculos rebelavam-se contra toda e qualquer terapia médica. Ela não pôde se recuperar depois de um difícil parto de gêmeos. Eu estava um pouco aborrecida com a
furunculose, receando contagiar as crianças. Semanas a fio fiquei com água de javel em minhas mãos. O médico do além, que a tomou sob seus cuidados, me pediu 3 meses de tratamento para cada doença e me disse que tudo que eu tinha que fazer. Antes de mais nada, ela deveria ficar numa clínica para a prática de uma incisão e tratar um certo antraz na axila, da qual ela sofria muito. Ficou conosco somente 2 meses. Partiu curada de tudo, menos da asma. Ela não acreditava em nada. Foram criados por uma tia que ela adorava, mas que morreram recentemente. Numa noite de orações, ela me disse: coloquei um objeto nas mãos da minha tia, objeto que ela levou ao túmulo. Se um guia pode dizer o que é, então acreditarei, pois só eu sei. Sorrimos, explicando que não éramos videntes, que este tipo de adivinhação não era de nosso interesse. Enquanto falávamos, vi Daniel agitar-se e dizer: mas vocês não sentem nada? Perguntou. E começou a espirrar como se ele quisesse expulsar algo de seu nariz. Estávamos atônitos. Daniel, rindo, disse: eu acho que o objeto em questão é uma tabaqueira. Pulando bruscamente, Colette respondeu: eu creio. Fenômenos desse tipo nunca foram de nosso interesse e, para ser honesto, raramente aconteceram. Porém, temos que acreditar que é tão importante levar uma alma ao caminho da evolução que às vezes nossos guias recusam a recuar face a pequenos medos. De vez em quando acabo tendo um pressentimento com um certo mal-estar. A primeira vez que isso aconteceu, pouco tempo antes de Mami nos deixar os cuidados de outras mãos. Eu estava em pé no meu patamar, observando um carro entrando no estacionamento. Um senhor nunca visto antes desceu do carro, tropeçou e caiu de cara no chão. Tenho certeza. Este homem tem um tumor cerebral e nada posso fazer por ele. Depois de algumas perguntas, reforça a minha certeza. Ele tinha se tratado de uma depressão nervosa. Um oftalmologista cuidou de seus problemas da vista. E sua esposa salientou o fato de que os remédios o cansavam, mas suas quedas eram frequentes. Nunca gostei de diagnosticar o mal de um doente, ainda mais em casos graves como este. Eu o aconselhei a fazer um check-up no Centro Neurológico de Lyon. Infelizmente eu tinha razão e ele faleceu 3 meses mais tarde. Desde aquele tempo, um fenômeno reproduziu-se novamente. Foi como um filme rápido, preciso, que não posso explicar e no qual eu evito falar. Sobretudo depois de uma certa noite na Itália, na casa de amigos. Sua filha me apresentou seu noivo, que falava muito bem o nosso idioma. Jogador inveterado, bem falante, sabendo de tudo, conhecendo tudo, mais bonito, mais forte, melhor. Contou-me sobre a sua estadia em Paris e todas as proezas que tinha executado. Tal como uma faísca que crepita repentinamente, não consegui me segurar, repreendendo-o severamente, lembrando-lhe que em Paris ele se comportou totalmente diferente, seguramente não como um coroinha. Vocês podem imaginar o meu constrangimento após me dar conta do que disse no silêncio mortal que me rodeava. O rapaz pálido, seus olhos fixos em mim. Noutra ocasião, uma senhora veio me ver acompanhada pelo marido. De vez em quando eu cuidava da insônia dela. Favor, entrar, senhor, insisti. Mas eu não estou doente. Eu estou simplesmente acompanhando a minha esposa, respondeu. Furiosa comigo mesma, fiquei constrangida por causa do mal-estar. Eu teria me esbofeteado. Revi esta senhora 15 dias mais tarde. Estava de preto. 3 dias depois de me visitar, o marido teve um infarto fulminante, falecendo em seguida. Frequentemente, ao encontrar um doente pela primeira vez, logo sei se ele vai sarar e muitas vezes as minhas limitações são evidentes na hora. No entanto, eu não sou vidente, não vejo nada, traço de outra coisa. O fenômeno é constante, não posso prová-lo voluntariamente. Às vezes eu rezo fortemente por alguém sem sentir qualquer coisa. De toda maneira, é melhor se controlar, mobilizar todas as suas energias. Em casos semelhantes, não ouço nada quando alguém fala comigo. Pelo menos durante alguns minutos. Estou ausente por completo e assim adquiri a reputação de estar na lua ou em outro lugar. A maioria de meus pressentimentos refere-se a bebês, principalmente aqueles atingidos por asmas, anoxeria ou eczema. O importante não é falar que não serve para nada, mas trazer um pouco desta energia cósmica e encaminhar a pessoa interessada para o médico especialista. Em compensação, se os parentes acreditam na reencarnação e que podemos debater, eles oram comigo, participam e muitas vezes a cura é mais rápida. Devo acrescentar que nunca levei em conta
Devo acrescentar que nunca levei em conta um diagnóstico sem fazer a verificação médica. Nunca seremos suficientemente prudentes. Não se trata de um jogo, mas da saúde e a vida de um ser humano. Entre as felizes histórias que temos compartilhado, há um que nos permitiu mobilizar um recruta de qualidade. Jacques, muito crente, sonhava em ser padre por várias vezes, ou talvez por não ter vocação, ainda porque sua missão na terra era outra, ele não conseguiu realizar seu sonho. Quis então ser médico, mas isso também não foi possível. Seu desejo de ser útil o atormentava constantemente. O que fazer? Perguntava. Tornou-se cirurgião dentista. Muito afável, estabeleceu contato amigável com todos os seus clientes. Seu gabinete ia de vento em polpa. Casou, teve 2 filhos e, como acontece com muitos outros, vieram as preocupações, a construção de uma casa, as promissórias, a pagar os impostos, etc. Jacques, muito sensível, muito vulnerável, começou a viver sob uma tensão permanente. Em casos como este, ganha-se uma úlcera ou um infarto. Para ele, foi brutalmente um câncer testicular. Em 1976, operado no hospital de Grenoble, foi tratado com radioterapia. Depois, quimioterapia, para evitar uma residência interior. Ele era jovem, corajoso, não podia imaginar nem por um minuto outra coisa a não ser a cura completa. Durante todo este tempo de provação, ele continuou trabalhando. Levantava às 7h30 da manhã, começava a consultar às 8h30, sempre irrepreensível, a serviço de seus clientes que não sabiam de nada. O professor do serviço hospitalar tinha lhe dito que 90% dos doentes de câncer, como ele, saravam. Portanto, ele tinha confiança, acreditava com toda a ingenuidade em tudo que lhe diziam. Estava com 28 anos, 2 crianças de 5 e 2 anos. Pedira a verdade aos médicos que lhe prometeram a cura. Ele ia bem, fazendo regularmente o controle semestral. Em 1978, o médico lhe disse que não havia mais necessidade de continuar com as terapias, mas somente um check-up uma vez por ano. Para ele, a cura já havia chegado. Podem imaginar a felicidade dele. Decidiu reformar o gabinete, bem como sua casa, que havia se tornado pequena para a família. Um dia, transportando terra num carrinho de mão, sentiu uma forte dor nos lados, como uma punhalada. Pensou ter feito um movimento em falso. Seu médico advertiu: se esta dor voltar a isto, visto teus antecedentes, será melhor fazer uma radiografia pulmonar. Não posso arriscar. Ele reviu o médico em junho, antes das férias. A dor não tinha voltado e tudo parecia estar bem. Decidiu aprender a jogar tênis. Um dia, durante o jogo, sentiu uma forte dor no ombro. No outono, voltando para casa, já respirava com maior dificuldade. Ficava difícil tratar de seu jardim. Sempre inconsciente, não consultou o médico, já que sua visita de check-up estava marcada no hospital para dezembro de 1979. A radiologista, que o conhecia muito bem, empalideceu ao ver uma enorme mancha em cada pulmão, do tamanho de uma tangerina. Era um caso de metástase pulmonar. Ele entrou no hospital na noite de Natal de 1979. O desespero abateu sobre sua família. Para ele, o horror estava recomeçando. Operação, radioterapia, quimioterapia, etc. Emagreceu muito, perdeu o cabelo, estava desesperado. Foi até Paris consultar um renomado especialista em câncer, que lhe confessou que nada podia ser feito. Assegurou que estava sendo bem tratado em Grenoble. Não podia trabalhar, não podia mais ver, andar da cama até a poltrona. Pensava e rezava. Por que eu? Perguntava. Por que? Perguntava. Uma amiga da esposa visitava regularmente, levando-lhe livros, particularmente sobre a reencarnação. A todas as perguntas ele encontrava resposta. Para ele, as noções de karma, a vida após a morte, eram provas. Ele resolveu seguir um caminho. Ele se dizia: mas você vai morrer. Se até hoje você não tem feito muito de sua vida, você pode voltar a terminar o teu trabalho. Isso foi o sustento dele por muito tempo. A reflexão tomou várias decisões. Amigo de sua esposa, fazia parte do nosso grupo de prece e falou disto a Jacques. Um dia a esposa me telefonou: senhora, meu marido está morrendo de câncer, ele é jovem e temos 2 filhos. Sempre desconfiado, expliquei que nosso papel era espiritual, que se aceitássemos o marido em nosso grupo, ele não deveria abandonar o seu médico ou o seu tratamento. Que às vezes a cura não era o que se esperava.
Jacques me veio um dia e por acaso os médicos também estavam lá. Eles explicaram que mesmo se fosse cuidar dele, ele teria que continuar seu tratamento normal. Jacques tinha decidido seguir outra medicina, outras terapias. Ele não acreditava mais no tratamento clássico. Bem mais tarde ele confessou que durante uma sessão de quimioterapia, enquanto ele avisava que não iria mais voltar, foi acusado de chantagem, de suicídio. Ele estava muito aflito porque queria sanar pela família e para si. Ele fez bem não me dizendo que iria abandonar o tratamento hospitalar, porque eu não teria assumido esta responsabilidade, nem eu teria trazido para o grupo. Os médicos o aceitaram, o que não era meu papel. A sua entrada em nossa assembleia de prece foi para ele um choque forte. Ele sentiu a força energética do grupo e ele entrou de alma e de coração. Um dia ele me disse: oscilei numa outra dimensão, tinha certeza de sarar, nem por um segundo, nem por um minuto pensei na morte. Foi assim que, cuidando de Jacques durante 18 meses, aos poucos recuperava seu peso e suas atividades. Ele aprendeu escultura em madeira e pouco a pouco tornou-se um verdadeiro artista. Um dia foi ver um amigo no hospital e encontrou o médico que o tinha tratado. Como você está? Perguntou este. Muito bem, respondeu Jacques. Estou curado. O outro retrucou: como é que você pode estar curado sem fazer um check-up completo? Você sofreu de uma metástase pulmonar. Está certo, disse Jacques. Farei o check-up. Este último confirmou a cura. Jacques retomou suas atividades, mas ele fez questão de ser o testemunho vivo de uma cura espiritual. E a pedido dele que estou relatando essa história. Jacques nos ajuda a acompanhar os doentes graves, porque nem todos tiveram a sorte dele. Não são todos que saram fisicamente. Ele está realmente convencido de que há alguns tipos de canção gerados na mente, mas que uma outra visão, uma outra forma de pensamentos ou outra maneira de viver, a reza e a fé em Deus podem precipitar as vítimas de todas as agressões da vida cotidiana para esta dimensão onde se vive em harmonia com a presença divina. A primeira vez que eu fui trabalhar no hospital de Grenoble, há muitos anos, quase provoquei uma revolução. A mãe de Jean, 14 anos, veio me suplicar para cuidar de seu filho encefálico, hospitalizado na seção de epidemias. Estava em estado de coma e os exames de atividade cerebral não davam muita esperança. Os médicos reconheciam a possibilidade de uma cura física ou grandes sequelas cerebrais. Era impossível esperar a volta a uma vida intelectual normal. A mãe, quase louca de preocupação, suplicava para eu ver a criança. Não sabia o que fazer. O médico do céu, constado, meu Deus, me deu as seguintes instruções: você pedirá ao médico autorização para cuidar da criança no hospital. Se ele concordar, você irá e cuidará do Daniel nas horas seguintes. Para salvar esta criança, haverá talvez uma transferência que o cansará. E assim foi feito. O médico que foi consultado deu sua autorização por escrito. Ele admitiu na frente da mãe que em caso semelhante ninguém tinha o direito de se opor a qualquer tentativa. Fui ao hospital 2 vezes. Vestia uma blusa branca e na saída desinfetava as minhas mãos. Tinha crianças em casa. Jean em estado de coma, agitado por terríveis espasmos, obedeceu a minha voz. Fui embora com a esperança do coração. Na segunda vez que ele estava mais calmo. Voltei para casa e contei toda a Daniel tudo que tinha feito. Em poucos segundos ele se deitou, ficou todo pálido, agitado pelas mesmas contrações, tomado pela mesma sintomatologia como a da criança do hospital. Em casos semelhantes, os minutos são muito longos. Nós vivemos nossa primeira transferência. No dia seguinte, Jean estava melhor. Um mês depois, ele retomava seus estudos no ponto onde os tinha deixado. Hoje eu revivo essa história com muita emoção. Era a nossa estreia e a primeira vez que deixava trabalhar no hospital. Desde então houve muitas outras vezes, sempre de acordo com os médicos. Sempre encontrei neles uma grande tolerância, um interesse e um amor pela profissão. Todos os médicos que encontrei tinham o mesmo desejo de ajudar os doentes por todos os meios. Uma manhã, às 11 horas,
Et, o guia espiritual, me avisou que uma criança, Alex, estava piorando e que se não fosse operada durante o dia ela morreria. Era um neto de uns amigos seus. Quando lhe telefonei, informaram-me que Alex estava no hospital por causa de uma apendicite sem importância. Porém, a criança não estava passando muito bem, apresentava sintomas de uma oclusão intestinal. Corri até o hospital, onde, vendo o estado grave da criança, procurei encontrar o cirurgião, que não me era conhecido. A mãe, ajoelhada do lado da cama do menino, estava tentando acalmá-lo. O pequeno estava lívido, o ventre enorme, inchado. Chamei um dos médicos cirurgiões, que já sabia das minhas ligações com os médicos do além e que não debochava. Ele explicou a situação ao outro médico. Ele achava que a criança deveria ser operada na hora, mas se o médico do hospital estivesse contra, então ele levaria a criança para um outro hospital. O cirurgião recebeu-me friamente, furioso, pedindo que eu... O cirurgião recebeu-me friamente, furioso, pedindo que eu me intrometesse no que me diz respeito. Porém, percebi que ele estava bastante abalado e meia hora mais tarde já estava operando. Estou revendo o quarto do hospital, onde todos nós, reunidos, Daniel, a família e eu, estávamos rezando de todo o coração. Quando a cor da criança voltou ao normal, eu sabia que ela estava salva. Por um acaso, soube mais tarde que uma criança de 5 anos havia morrido alguns dias antes, durante a segunda intervenção cirúrgica, por um choque anafilático. Na época, as clínicas não eram tão bem equipadas e a lei do azar havia jogado os dados. Esse cirurgião, ainda sob o choque emocional daquele que acabava de acontecer, hesitava em operar. O que poderia ser mais humano? Pergunta. Porém, estava escrito que Alex deveria viver. Dou lugar aqui a uma mãe que redigiu ela mesma seu testemunho sobre a cura de sua filha Annelise, hoje com 3 anos. O nascimento de Annelise às 7. O nascimento de Annelise a 7 de agosto de 1983 trouxe muita alegria a seu irmão de 4 anos, que, junto com seus pais, a esperava com impaciência. Desde o início, o bebê se revelou muito obediente, dormia bem, comia bem, desenvolvia-se bem. Parecia ser uma criança sem problemas. Com 6 meses de idade, apareceu uma tosse rouca que o médico diagnosticou como sendo uma rinofaringite. Como a tosse persistia, comecei a me inquietar. Contudo, como sou enfermeira e não se tratava de nosso primeiro filho, tendo um pressentimento, levei-a no médico por várias vezes. Intrigado pelo aparecimento de um problema ocular, o médico exigiu uma série de exames. Estes acabaram revelando um tumor de origem embrionária, prolongando-se para dentro da medula espinhal. Havia também grandes manchas nos 2 pulmões e no fígado. O tratamento da quimioterapia começou imediatamente. Estavam muito abatidos e revoltados. O que é que tinha de acontecer conosco? Perguntava. Por que a nossa filha, tão pequena, tão doce? Perguntava. Recompondo-nos o mais rápido possível, recuperamos as esperanças do tratamento hospitalar e tínhamos o consolo dos médicos devotados que cuidavam dela. Paralelamente, uma das minhas colegas de trabalho começou a falar da Magui, que ela conhecia há muito tempo, e de seus cuidados. Contei tudo isso a meu marido, ficamos perplexos. Estávamos a ponto de descobrir um outro mundo que abalava nosso sólido cartesianismo. Mas o tempo passa, os tratamentos se sucedem sempre, mais e mais decepcionantes, sem qualquer resultado. Na realidade, depois de 4 sessões em 3 dias de quimioterapia, seguidos por 2 sessões em 2 dias de outro tipo de quimioterapia, houve um aumento do tamanho do tumor. Seguia-se uma radioterapia hepática e sempre nada. Do lado efetivo, as coisas também não iam bem. Durante o dia eu ficava ao lado da nossa filhinha, procurando evitar lugares mais frequentados, com medo do risco de uma infecção. Nossos amigos não diziam nada. O que pode ser dito diante do câncer de uma criança? Perguntava. Chegamos a um ponto em que ninguém mais se manifestava e ficamos sozinhos, cercados somente pelos nossos parentes que estavam tão angustiados e abatidos quanto nós. Foi então que encontramos Magui, um médico de seu círculo. Eles nos trouxeram a ajuda dos médicos ditos paralelos do além. Eles foram os únicos que nada prometeram e até recusaram qualquer esperança. E foi por causa disso que começamos a acreditar. Foi com Magui que
Magui, que nos encontramos a amizade, que nós encontramos a amizade é um grupo de prece, a amizade de pessoas que não nos conheciam, mas que nos dedicaram às suas preces, seu apoio e seu amor. Neste mundo de hoje, de onde nada é de graça e onde nossos próprios amigos procuram se esquivar, tudo ia mal, mas pouco a pouco, graças aos cuidados de todos, de Magui, de todas as orações dos amigos do grupo, do padre que a tinha batizado, nossa Annalise começou a lentamente a encaminhar-se para uma cura que foi confirmada por uma regressão radiológica e uma melhora em seu estado geral. De fato, naquela época ela estava sendo alimentada através de uma sonda durante 23 das 24 horas do dia. Naquele período estava muito cogitada uma cirurgia de médula espinhal. Magui pediu o prazo que obtivemos dos médicos. Ademais, o tumor tinha diminuído bastante de tamanho e assim passou-se para um segundo estágio, a extirpação do tumor pulmonar principal. A operação foi bem sucedida. 12 dias mais tarde, nossa filha saiu do hospital. Ela caminha com come pela boca, coisa que ela não fez durante 4 meses. Hoje ela está com 13. Em seguida, os progressos continuaram até a volta ao normal e a cura reconhecida. Desta dura experiência, tiramos muitas conclusões. Redescobrimos a fé, aprendemos a rezar em família, vivemos felizes sem fazer perguntas. Compreendemos o porquê da doença de nossa filha, tão necessária para nossa evolução. As perguntas e as respostas que transformaram as nossas vidas. Compreendemos o sentido da morte, superamos os nossos medos. Esperamos um dia poder retribuir por tudo que nos foi concedido pela Magui e todos os outros que ajudaram. Infelizmente, não é sempre que podemos curar e salvar uma criança que nos foi confiada, mas às vezes, quando a experiência é entendida e aceita, algo de muito positivo também pode surgir. Aqui vai um outro testemunho redigido pelos meus fiéis e preciosos amigos com as quais compartilhamos por mais de 30 anos nosso caminho. Grenoble, terça-feira, 3 de fevereiro. Grenoble, terça-feira do mês, 21 horas. 400 membros do grupo, isto é, 800 mãos estão unidas em uma imensa corrente do mais profundo silêncio. Magui começa uma longa relação de prece. O grupo se concentra na oração como um laser na direção de cada destinatário. Estremecemos ao ouvir o primeiro nome, como sempre. Há 28 anos que o nome do nosso Bruno... Há 28 anos que o nome de nosso filho Bruno... E somos invadidos por uma mistura de emoção e paz. Bruno foi um bebê esplêndido e admirável. Na idade de 1 ano, uma grave toxicose fez dele um débil mental. Consultamos todos os médicos que deram de ombros. Foi até que conhecemos Magui e Daniel, que levaram Bruno para a casa deles. Durante anos ele ficou com eles, por muitas vezes. Primeiro em Corense e em seguida em Yemes, 2 cidades da França. Eis, portanto, nosso Bruno sob os cuidados do grupo, que na época não contava com mais de uma dezena de pessoas. Magui não prometeu uma cura, mas sim uma ajuda para lhe trazer a calma e, sobretudo, desenvolver a sua grande necessidade de capacidade de afeto. Aos poucos, Magui esclarece para que nós, pais magoados, possamos entender e em seguida aceitar o fato que Bruno está vivendo uma etapa particularmente difícil em sua trajetória, consequentemente de outros atos, opções, talvez o prelúdio de uma nova vida. Algum tempo mais tarde, a providência nos coloca no caminho de alguns educadores maravilhosos, terapeutas suíços, que implicavam, ou melhor, diziam viver a doutrina de Rudolf Steiner, tão próximo aos ensinamentos recebidos pelo Magui e transmitidos a todos aqueles que sofriam. Para nós é uma questão de compreender e aceitar esta infelicidade inocente, conforme a expressão de George Rodin, pai de uma mongoloide. Hoje Bruno vive nas montanhas da Suíça há mais de 20 anos, porém sua ligação com Magui, uma grande amiga nossa, agora permanece sempre assídua. Nós sabemos que Bruno e sua família serão sempre auxiliados pelo grupo, por sua vez, inconscientemente, seja com suas alegrias ou dores dilacerantes de um jovem criança de 31 anos de idade. Ele traz para os outros a mensagem que ele repete a cada refeição. Em cada bocado de pão, o sol quente faz amadurecer um pequeno grão de trigo. Cada bocado de pão, pense em teus irmãos dos arredores, família sem lá. Oh, você, abençoado por Deus, não tema, dá o teu amor com o teu pão. Desde a sua infância,
Malu sofreu de uma asma rebelde a toda terapia. Um dia seu marido veio pedir a minha ajuda. Ela tinha uma filha de 12 anos que desde o seu nascimento nunca tinha visto sua mãe em pé em um dia de Natal. Remédios, cortisona, às vezes oxigênio, nada ajudava. Meu guia disse-me, leve-a para casa. Esta senhora tem procurado a luz durante toda a sua vida. Uma vez encontrando-a, talvez chegará a cura. Malu ficou em casa em Corinto durante 3 meses, compartilhando alegremente a vida intensa da família, ajudando-me na cozinha. Boa cozinheira, ela sabia fazer muitas coisas gostosas que eu não sabia fazer. Seu marido, Claude, era um aficionado pela pesca. Ele havia comprado umas lagoas nas florestas da minha infância, onde fazíamos sempre piquenique à beira da água. Era a época das vacas magras, uma refeição era um restaurante. Em um restaurante era coisa proibitiva, por causa do grande número de pessoas que éramos. Não podíamos nos deslocar todos ao mesmo tempo, mas sim um por vez. Cláudio fazia o fogo com galhos das árvores sobre as quais grelhava os peixes, fazendo nossa grande delícia. Malu e eu tornamos-se irmãs mais tarde, gêmeas. Após tantos anos, esta irmandade continua ainda hoje. Malu e Cláudio fazem parte dos pioneiros do grupo, e ele, que passava suas férias pescando em Bretanguine, levava frequentemente algumas crianças para aliviar a nossa tarefa. Foi com eles que vivemos essa estranha história. Liliane viajou em um estado tão lastimável que ficamos muito preocupados com ela. Repartimos as crianças entre nossos numerosos amigos e saímos para nos juntar a ela, visitando Carnac, um lugar místico na França. Sentamos-nos em círculo ao lado dos homens para rezar. Aí tivemos a alegria de receber a visita de um druida que nos falou da vida na época. Cada pedra, disse ele, era a própria imagem de seu proprietário, e nós nos reunimos aqui para resolver todos os importantes eventos da vida. Era apaixonante. Em seguida, um médico do céu, do além, nos deu conselhos preciosos sobre Liliane, que ainda naquela noite começou a melhorar. Entre os casos difíceis que encontramos, algo de Fernande. Ele veio me ver depois de um acidente de carro. Ele estava deixando o hospital uma fratura na segunda cervical. Obrigava ali permanecer. Tinha que usar um colete especial durante 3 meses. Sofreu de distúrbios musculares do lado esquerdo, onde se apresentava uma atrofia dos músculos da coxa e braço esquerdo. Pouco depois foi enviado ao departamento neurológico, onde prescreveram um tratamento à base de tranquilizante. O médico que cuidava dele desaconselhou este tratamento. Passou por uma série de exames pouco concludentes, sendo informado que tinha um estreitamento do canal raquidiano de origem congênita. Propuseram-lhe uma intervenção cirúrgica, porém sem nada prometer. Caso não aceitasse, seria condenado a terminar numa cadeira de rodas, e isto em um curto prazo de tempo. Aliás, além disto tudo, Fernand acaba sofrendo um grande choque. Sua irmã é morta em um acidente de carro, deixando 2 crianças pequenas. O estado de Fernand piora. A mãe dele fica desesperada, enterrou o marido. A filha acaba de se matar e o filho está bem doente. Uma amiga em comum lhe dá o meu nome e endereço. Ante a gravidade do estado, do estado de Fernand, me recusa em cuidar dele. Porém, minha amiga me impressiona explicar a aflição desta família e me diz se é uma vergonha recusar, sem mesmo ter tentado. Haja o que houver, o grupo poderá trazer um consolo a Fernand e a sua mãe. Aceito. Nós tentaremos algo, mais com uma condição. Insisto, devemos perguntar a um dos médicos do hospital se a intervenção cirúrgica pode ser retardada por 3 meses. Este aceita por causa do luto, mas
não mais que 3 meses. Ferdinando começa a ser tratado pelo grupo. Na primeira sessão de magnetismo, teve a impressão de bater contra uma parede. Um organismo sem vida, mas ele deve ter sentido as picadas, uma sensação de bem-estar, e sobretudo, disse ele, uma serenidade moral. Saindo, ele disse: eu estava cheio de iluminação. Fernandes, que não acreditava em nada, tinha sido tocado pela mão de Deus, e a esperança acabava de entrar em sua alma. Portanto, nós escutamos dele espiritualmente. Ele parecia estar revivendo, mas ele ia bem, rezava conosco, integrando-se muito rapidamente. Acabou-se apaixonando por uma moça do grupo. Ao fim de 3 meses, os médicos do céu, do além, disseram que tudo estava pronto para a intervenção sobre o corpo astral. Precisávamos preparar o mesmo com muito cuidado. Escolheu o dia, as condições climatológicas, nem calor nem frio, sem tempestades, etc. O que era precioso, sobretudo, era uma braçada de orações, material indispensável para as intervenções, para os intervenientes do além. Em seguida, Ferdinand deitou sobre a mesa. Daniel, sem dizer uma palavra sequer, começou a trabalhar na altura da nuca sobre o corpo etéreo. Em aproximadamente 20 minutos, Ferdinand partiu em boas condições. Ele ia tão bem em todos os sentidos, físico e moralmente, que com a passagem do tempo e preocupada com outros problemas, deixei de pensar nele. Ele retornou seu trabalho na fábrica como capataz. Seu braço e sua perna tinham recuperado o aspecto normal. Casou-se a ocasião para uma grande festa. Os noivos começaram a dançar a noite toda. Ele sentia-se bem, a felicidade lhe dava asas. 18 meses mais tarde, ninguém mais pensava na doença do jovem. Uma noite, na hora do jantar, eu estava sentado ao lado do médico, que tinha cuidado do Fernandes. A nossa conversa girou em torno do magnetismo, quando vi o médico sorrir de maneira cética. Para acreditar, disse ele, devo ver. Justamente retorquei. Conheço um dos seus clientes de quem cuidei e hoje está curado. É o jovem Fernandes. Lembro bem deixar paz, é impossível que esteja curado. Diante das afirmações de outros médicos presentes que faziam parte do grupo, ele permaneceu pensativo, mas incapaz de acreditar. Então sugeri levar o meu paciente ao seu consultório para ele verificar. Aceitou gentilmente uma manhã encontramos os 3 no hospital. Ao término dos exames, o médico tira uma pasta de uma gaveta e diz: venha ver, senhora Lebrun. Na primeira página, embaixo do nome Ferdinand, li com surpresa: mielite evolutiva. Fiquei sem voz, pois a mielite é uma doença incurável. O médico disse: estou constatando uma cura completa. Vivamente interessado, ele fez uma série de perguntas, como todos os grandes médicos. Ele interroga com uma gentileza e uma umidade que frequentemente caracteriza os verdadeiros homens da ciência. Quanto a Fernandes, faz 10 anos que ele trabalha na fábrica, é pai de 2 crianças e nunca teve problemas de saúde. Alguns dias mais tarde, o guia espiritual Ed me disse: nós fizemos de tudo para evitar falar da gravidade da doença. Você não teria acreditado na cura, o que seria um obstáculo difícil de transpor. Quando Josete veio, ela pesava 32 kg, tinha 1,68 m de altura e 40 anos de idade. O diagnóstico do médico severa anoxeria mental, desordem glandular, depressão nervosa. Ela explicou que ficava sozinho o dia todo. Seu marido chegava tarde da noite, não havia criança, nada de amigos, nenhum ideal. Mas ela tinha fé. Depois de alguns dias no hospital, em que as transfusões alimentavam seu organismo durante algum tempo, a recaída vinha mais forte. A conselho de Et foi forçada a levá-la para casa, aumentar o tratamento de magnetismo espiritual, pois ela morava longe de Grenoble e dificilmente suportava as viagens. Os primeiros dias colados a mim, seguiu meus passos, dizendo que uma força a jogava em cima de mim e que ela sentia-se melhor ao meu lado. Em seguida vieram as lágrimas. Ela chorou durante vários dias e noites. A primeira reunião de oração foi um eletrochoque para ela. Ela viu pessoas esquecendo-se deles. Ela viu pessoas esquecendo-se deles próprios, pensando nos outros. Ela disse, como se todas as pessoas fossem um só um. Ao fim de um mês, Josete, que começava a se realimentar gradativamente, disse:
tenho a impressão de ser uma outra pessoa. Dentro de mim, alguma coisa ficou reencarnada, como se eu tivesse abandonado o meu corpo e me tivesse dado um outro. Gostaria de esquecer o passado, quero sarar, quero servir e ficar com vocês, ajudar vocês a cuidar dos outros. Recuperando peso, ela mal conseguia se reconhecer no espelho. Até mesmo seus vizinhos na sua volta duvidaram que fosse ela. Josete está curada há muitos anos, mas isto aconteceu somente porque ela acreditou. Ela acreditou nos médicos do além que fizeram este milagre completando o tratamento oficial, que era inoperante, antes de nossa intervenção, porque ela o recusava e também porque conosco ela participou, acreditou nele e em nós. Às vezes conseguimos intervir com sucesso nos problemas mais especificamente psíquicos. Assim ocorreu a história de Mariette, pequena estudante que veio à França do Oriente, muito traumatizada por um medo intenso. Ela temia os vampiros. Contou-me seu calvário. Contou-me o seu calvário. O escuro me terrifica. Toda noite durmo com as luzes acesas. Tenho medo que eles se aproveitem. Acordo atormentado por pesadelos horríveis, sempre com vampiros que me lançam ao escuro. E eu procuro em vão a luz que iria me libertar. Estou esgotado. Sinto uma presença qualquer sobre as minhas costas. Para poder estudar até nas aulas, devo ficar encostado na parede. O médico do além que cuidou dela explicou que em sua infância ela ficava aterrorizada com as histórias e que lá onde ela morava falava-se facilmente com os mortos. Tínhamos que tranquilizar tratando-a com magnetismo. A partir do momento que Mariette compreendeu a importância da oração, os vampiros desapareceram para sempre. Ela terminou seus estudos muito bem. Hoje é uma juíza perfeitamente equilibrada e mãe de família sem problemas. Ela sabe que se deve ter cuidado com o que se conta às crianças. Eis mais um caso de anoxeria mental, onde nossos tratamentos deram resultado totalmente positivo. Silvete estava sendo tratada em um hospital psiquiátrico de Grenoble. Tinha uma grave anoxeria mental. Aos 15 anos, ela acabava de tentar o suicídio pela terceira vez. Sujeitaram-se a várias sonoterapias, logo que ela se sentia melhor e que os médicos a devolviam a seus pais. Ela reincidia, os pais se entendiam e Silvete não suportava a vida familiar, mas o mal mesmo era mais profundo. Ela não tinha vontade de viver. Temos tratado de muitos casos de anoxeria, mas nenhum foi tão grave. Silvete estava reduzida a um estado esquelético, todos os dentes cariados, perdendo o cabelo. Tinha um perfil de um animal selvagem apavorado, precisava ser domesticado. Ela perguntava sem parar: para que serve a vida? Perguntava. Por que viemos à Terra? Perguntava. Por que alguns não têm sorte? Perguntava, etc. A integração veio com a dificuldade, porém, pouco a pouco, levada pelos outros adolescentes da casa, Silvete se adaptou. Foi preciso cuidar dos doentes, dos cabelos. Foi preciso cuidar dos dentes, dos cabelos, porém, antes de mais nada, de sua falta de vontade de viver, duas rupturas em sua alma. À medida que seu peso aumentava, o sorriso reaparecia. Descobrimos um ser pequeno, infinitamente precioso, inteligente e cheio de delicadeza. Silvete retomou seus estudos, mas
Ela ficou ao nosso lado por mais alguns anos. A ideia que deixamos, ela terá uma recaída, simplesmente a terrificava. Passou as provas finais muito bem, então foi-se para entrar no mundo do trabalho. Casou-se, morou algum tempo em Monteplay e teve vários filhos. Por um golpe de sorte, ela conseguiu o posto de secretária executiva em uma fábrica em Grenoble, onde seu marido também estava trabalhando. Assim, ambos continuaram evoluindo dentro do nosso grupo. Hoje ela faz todo o possível para espalhar ao seu redor tudo aquilo que recebeu. Muitas vezes ela me dizia: sem vocês, sem o grupo, sem essa imensa corrente de amor, onde eu estaria? Perguntava. O que teria acontecido comigo? Perguntava. Eu não podia mais respirar. De modo geral, Et, meu guia espiritual, não intervinha nos cuidados tidos aqui embaixo pelos médicos que tratavam algum doente. Porém, de vez em quando ela vinha me avisar de algum perigo, como fez para Alex e aquele dia para Davi. Como sempre, eu era proibido de cuidar de alguém que estava à distância ou por fotografia, mas mesmo assim, quando um membro do grupo está longe, desesperado, ele nunca é abandonado. Para os médicos do além não existe distância nem tempo. O pequeno Davi morava em Palermo. Um dia ele caiu no banheiro e perdeu os sentidos. Foi logo levado para o hospital. Em seguida veio uma chamada telefônica da mãe que pertenceu ao grupo de Grenoble. Estava louco de preocupação. Durante 3 dias nada aconteceu. No quarto dia, Et, que muitas vezes é porta-voz da equipe médica celestial, disse-me: estou um pouco constrangida pelo que vou te dizer, mas o hospital onde Davi está não possui a aparelhagem necessária para casos como o dele. Coisa normal para a época. Diga aos pais para levá-lo para casa, deixá-lo no escuro total, desligar o telefone e a companhia, continuar com o tratamento médico e rezar. Juntem vossas preces a deles, Davi sarará. Juntem vossas preces a deles, Davi sarará. Depois de receber esta mensagem, que veio às 2 horas da manhã, telefonei para Palermo. Informaram que Davi tinha recuperado os sentidos, mas não podia andar. Num ato de fé total dos pais, obedeceram ao espírito Et, sem a menor sombra de dúvida, ainda mais que os médicos tinham decidido transferir Davi para outros hospitais ao norte da Itália. 3 dias mais tarde, Davi já andava. Não ficou nenhuma sequela de sua desventura. Às vezes, a entrada de algum médico para o nosso grupo deve-se à cura milagrosa de algum doente. É o que se passou com Frederic. Fazia um calor forte em Fréjus, onde Frederic e sua avó estavam passando as férias. Uma noite de agosto, repentinamente, sem nenhum aviso, ele ficou todo verde. Começou a berrar de dores. Passou alguns minutos e tudo voltou ao normal. Porém, os episódios dolorosos voltaram a se repetir mais e mais frequentemente. Muito preocupada, a avó chamou o médico. Não é nada, disse ele. Um curto tratamento antiespasmódico, um calmante, um regime alimentar leve e tudo estará bem. Nenhum resultado. O tratamento foi modificado, porém sem sucesso. Os pais então vêm buscar Frederic, levando-o para Grenoble para outros exames, outro médico ou tratamento, novo malogro. Entretanto, entre tempo, Daniel e eu tínhamos decidido passar nossas férias em Fréjus. Nos dias seguintes, o estado de Frederic piorou. Ele vomitava tudo que ingeria e os pais enlouquecidos nos telefonaram. O que fazer de tão longe? Perguntava. Como era de hábito em casos como este, já que os pais de Frederic pertenciam ao nosso grupo de prece, decidimos organizar uma pequena reunião. Era exatamente às 17 horas. Naquele momento, a 350 km de distância, mãe e filhos estavam em consultório de um médico. De repente, a criança parou de vomitar e pediu para comer e beber. A mãe compreendeu que tínhamos trabalhado por ele. Psicoterapia à distância em uma criança de 2 anos? Pergunta. Coincidência? Pergunta. Talvez, mas o acaso faz muitas coisas. Para o médico, amigo da família, a aventura começava. Ele veio me ver. Como é bom não ficar sozinho diante do seu doente. De poder dizer, citando um famoso médico, cuidei dele e eles o curaram. Rapidamente, o que não éramos nós, Daniel e eu, que tínhamos curado o menino, mas que foi uma força, um poder que desconhece distâncias. Ele compreendeu que nós não éramos mais do que instrumentos. Os
detonadores que o astral pode agir sobre o físico, mas que também o milagre não se faz sozinho. Os médicos do espaço se abasteceram do reservatório de energia espiritual e psíquica constituída pelo grupo. Nesta história, onde avós e pais faziam parte do grupo, tudo aconteceu claro, independentemente da vontade do menino, não houve sugestão. Este médico amigo entrou para o nosso grupo de preces e por vários anos nos serviu com seu talento, gentileza e disponibilidade. Cada vez que algum doente precisou dele. Às vezes temos casos de doenças bem estranhas. A de Leonel nos perturbou a todos. Até os 2 anos de idade, Leonel foi crescendo sem problemas. Uma criança bonita, bem viva, inteligente, era a alegria da família. Seus pais, parisienses de origem, moravam em Grenoble. Desde o casamento deles, escolhendo uma moradia perto de da nossa e do nosso grupo. Mesmo sem religião, eles tinham fé. O grupo lhes permitiu fazer algo pelos outros. Um dia, Leonel teve uma espécie de síncope. A criança estava calma e aparentemente sem qualquer problema. O incidente foi bastante intrigante. Levaram-no para o hospital, onde todos os exames deram resultado negativo. Porém, os demais voltaram e decidimos iniciar o tratamento de magnetismo sem resultados. Dormia pouco e mal. Depois os pesadelos noturnos começaram a aparecer. Contou detalhadamente que uma senhora vinha visitá-lo durante a noite, que lhe metia muito medo. Descreveu o vestido longo, amplo, chapéu com fita. Uma foto do século passado. A descrição era muito precisa para um menino que tinha somente 4 anos de idade. Em seguida, Leonel escapou por pouco de 2 acidentes consecutivos. Foi quando decidimos, pais e grupo, fazer uma sessão toda especial de orações e tentar ver um pouco mais claramente o que estava acontecendo. Veio então o médico do espaço que nos explicou o seguinte: em sua vida anterior, Leonel morrera ainda criança, e a mãe, sempre nesta vida anterior, recusou-se a aceitar a morte do filho. Ela se suicidou, encontrando vivo, ela o parasitava, tentando tê-lo de volta, recuperando. É interessante, nesta história muito rara. Felizmente, constatar que durante anos nada conseguimos fazer e que nada foi explicado antes que o drama chegasse ao seu final. O médico do céu disse: foi preciso de muito amor e muitas orações para que esta entidade pudesse compreender e aceitar. Agora isto está feito, vocês ganharam. Ela pediu perdão aos pais de Leonel e nunca mais tentará qualquer coisa que seja. Naquele dia a criança sarou. Os anos passaram e atestaram uma cura sem recaídas. Logo ele se alistou para o serviço militar. A oração provou se a força que derruba as barreiras mais sólidas. A oração sozinha pode curar e mover as montanhas. A primeira vez que vi Ana, ela era estudante, se preparava para seus exames de propedêutica, quando sentiu uma forte dor no joelho. A mãe dela era minha conhecida, mas ninguém muito jovem, intelectual, nutrida pelo cartesianismo, visita uma magnetizadora. No entanto, à noite, sofrendo dores horríveis, a mãe dela era minha conhecida, mas ninguém muito jovem, intelectual, nutrida pelo cartesianismo, visita uma magnetizadora, entre aspas. No entanto, à noite, sofrendo dores horríveis, Anne pediu a mãe para ser levada à casa da bruxa, que era eu. Quando se está mal, se começa a tentar tudo, até mesmo os métodos mais irracionais. Coloquei minhas mãos sobre o joelho, pedindo-lhe para orar a Deus comigo. Mais tarde ela confessou ter tido uma sensação muito esquisita, não na altura do joelho, mas um contato espiritual estranho que lhe tirou toda a vontade de rir ou caçoar. Esse contato a deixou muito feliz. Ela não procurou compreender ou analisar. O joelho estava bom. Alguns anos mais tarde, Ana adoeceu de uma severa nefrite com albuminúria tenaz. Não pensava em vir falar comigo, mas frente à gravidade do seu estado decidiu fazê-lo. Consultei o médico do céu, encontrado antes de conhecer Et, o espírito guia, sempre por intermédio do meu marido, Daniel. Ele deslizou seus dedos ao longo de 1 centímetro da coluna dorsal. Ana disse sentir uma força e calor.
Além do tratamento normal, ele aconselhou de consultar um urologista e diagnosticou uma nefrite cicatricial e avisou-a que ela se arriscava a ter uma albuminúria crônica. Dr. X do além aconselhou também a ir consultar um especialista em doenças da garganta que descobriu focos de infecção em cima das cicatrizes de amígdalas anteriores. Ana estava bem aborrecida, ela estava para se casar e deixar a França, por isto ela aceitou em submeter-se a uma cura de magnetismo, além do tratamento médico clássico. As sessões de magnetismo foram aceleradas durante alguns meses até julho, data do seu casamento. A questão era regenerar as células doentes. Pouco a pouco Ana recuperou sua saúde e dinamismo. Os exames feitos antes do casamento deixaram resultados negativos. Não havia nenhum traço sequer de albumina. Algumas doenças têm forma particulares. Nós as chamamos de doenças kármicas. Diretamente ligado a acontecimentos durante uma vida anterior, tal qual foi o caso de Leonel. Desta vez trata-se de Denise, embrutecido por tranquilizantes receitados contra uma neurose obsessiva e causava pena olhar para ela. Eu a conheci radiante, uma linda manequim, hoje parecia um farrapo. O que tinha acontecido? Pergunta. Contou-me o seguinte. Fui passar as minhas férias na Itália e tudo ia muito bem. Um dia deitado na praia, vinha à minha frente um homem sentado de costas. Fui invadido por uma sensação esquisita. Senti calafrios em todo o corpo e quando ele fixou seu olhar em mim, apaixonei-me por ele na hora. Vivemos uma paixão extraordinária, mas eu não conseguia ficar totalmente à vontade, como se uma campainha de alarme estivesse tocando a minha cabeça. Ele era muçulmano. Em breve ele se revelou dominador, arrastando-me por um rasto que me era nefasto. Arrastando-me para um rasto que me era nefasto. Eu estava sob uma fascinação anormal. Todavia, quando ele me pediu para que eu me convertesse à religião muçulmana, abandonar minha família, minha filha nascida de um casamento anterior e ir para seu país, recusei. Meu belo amor transformou-se em uma tragédia. Voltei para casa tendo perdido o sono e o apetite. Junto com o meu trabalho, perdi toda a alegria de viver. Resta em mim esta dualidade, esta luta. Penso nele sem parar e tenho medo dele. Meu guia me disse, o guia espiritual da Magui disse a ela, explica a Denise que ela já conhecia este homem com que ela viveu em uma vida anterior. Foi nesta vida que eles se autodestruíram. Esta vez ela conseguiu escapar. As mesmas circunstâncias foram reunidas, porém ela foi mais forte. Com a força da vontade que ela tem, a oração e as forças energéticas que você lhe dá, ela se sarará completamente. Ela ficará livre de seu sofrimento atual. Sofrimento entretido pelo pensamento e arrependimento deste amor. Para minha grande surpresa, Denise acreditava na reencarnação, sabendo ajudou-a a compreender e sarar. Não seria o essencial? Pergunta. Alguns amores, à primeira vista, são ponto de partida de construções felizes, mas outros são puras catástrofes. Nunca devemos esquecer que colhemos o que semeamos e que pagamos pelas deturpações das leis. Deturpações das leis. Um enfermeiro do grupo nos pediu um dia para cuidarmos de um jovem que estava em estado de coma há alguns anos. Paul e Mary tiveram somente 2 anos de vida conjugal feliz. Mary esperava uma criança quando o acidente aconteceu. O médico residente errou o remédio e Paul entrou em coma. Mary, corajosa, levou o marido para casa e, apesar da decadência de seu corpo mutilado, fez o possível para cuidar e ajudar o doente. Ela trouxe um filho ao mundo e, sem perder a coragem, ficou esperando que Paul voltasse a si. Ela lhe lia o jornal todo dia na esperança que ele ouvisse, porém ela ficou esgotada e a situação acabou deteriorando-se.
Tentamos desembaraçar a situação pela oração e toda a noite, às 20 e 30 horas, uma turma alternadamente a orar ao lado de Paul. Uma noite, pelo intermédio de Daniel, Paul conversou com a sua esposa, agradeceu por tudo que ela tinha feito por ele. Pediu-lhe perdão na frente do grupo todo, estava transtornado e em lágrimas. O espírito guia Et chegou em seguida. Abre aspas. A medicina não pode mais nada, ela disse, contra aquilo que foi desejado e decidido por uma alma. Nada daquilo que Deus aceita é por acaso, tudo responde às regras estritas, precisas, imutáveis em seus efeitos. Que vossas ações sejam totalmente concentradas para ajudar a alma de Paul. Ela está flutuando acima desta massa mutilada. Ele compreendeu e aceitou e reencontrou a razão principal para aquilo que ele viu. Bem que Paul, com raio de luz, o levará longe daqui, onde ele espiará e apagará a grande mancha feita na vida anterior. Um mês mais tarde, Paul estava morto. Mary, que já estava preparada, aceitou o fato com muita coragem. Ela voltou para seu país, onde criou um grupo de prece para ajudar, por sua vez, a difundir aquilo que ela tinha recebido. Magu e Lebron, médicos do céu, médicos da terra.